Que bom que o pastor... Pode continuar na mesma, moção. Vou entregar. Depois no final eu vou entregar para vocês. Isso aqui é a declaração da última vontade do testamento do presbitério de Springfield. E inclusive o tema da nossa primeira pergunta. Vocês podem ficar sentados mesmo, não precisa levantar não, pode ficar à vontade aí. Como o pastor leu, o mesmo trecho que eu vou ler aqui agora, está lá na declaração de última vontade do testamento do presbitério do Espírito, que é o primeiro documento do movimento de restauração. E um trecho dele fala assim: é nossa vontade que este corpo morra. Quando ele está falando do corpo, ele está falando do corpo eclesiástico. Que este corpo morra, seja dissolvido, submetido para se unir sem limitações ao corpo de Cristo, porque há um só corpo e um só Espírito, como fomos chamados em uma só mesma esperança de nossa vocação, como está lá em Efésios 4:4. A minha pergunta é em cima dessa declaração aqui. Aqui ele fala que é necessário que este corpo morra. Como assim? O que estava morrendo e sendo dissolvido em condição para se unir sem limitações ao corpo de Cristo? Se dermos uma olhada no texto, nós vamos ver que ele está falando na morte do denominacionalismo. Eles estavam criando uma nova denominação, eles não concordavam com a denominação presbiteriana. É interessante a gente notar isso. Na verdade, nos Estados Unidos não existe igreja anglicana, porque a igreja anglicana é a igreja da Inglaterra. Existe a episcopal, que é a mesma igreja, só mudou o nome. Porque ter igreja anglicana nos Estados Unidos seria como termos a igreja O Brasil para Cristo no Paraguai. Mas não tem razão de ser, ela tem que ser o Paraguai para Cristo. Então a igreja anglicana nos Estados Unidos é a episcopal. E os Campbell, eles eram da igreja presbiteriana antiburguesa da secessão da Nova Luz. É que essa briga burguesa é uma coisa da Escócia, e a igreja veio dos Estados Unidos por isso. E aí, quando eles começam esse presbitério, eles veem que eles estão trazendo a mesma coisa. Então a ideia é matar o denominacionalismo, matar a denominação, para ser única e exclusivamente igreja de Cristo, nada mais do que isso. Então, o que ele está querendo matar é o denominacionalismo. É interessante que todo ismo é doença, e o denominacionalismo é doença. E é interessante, algumas pessoas são mais a denominação do que cristãos. O cara sempre, quando ele vai falar, ele fala: não, porque nós da igreja fulana de tal, você precisa conhecer o Deus da igreja. Não tem Deus em igreja nenhuma. Deus é Deus, Deus é Senhor. Então, esse denominacionalismo mata. E eles estavam matando aqui o denominacionalismo. Antes de tentar responder também a primeira pergunta, quanto que estava morrendo e sendo dissolvido como condição para se unir sem limitações ao corpo de Cristo, eu gostaria de parabenizar os jovens. Isso não tem sido muito comum, não tem sido muito comum no meio da juventude lá fora, mas os evangélicos historicamente têm agido como vocês estão agindo hoje. Desde os jovens são mais envolvidos, mais interessados em pesquisar, em conhecer a verdade. Portanto, vocês estão de parabéns e estão no caminho. E a gente espera não decepcioná-los e conseguir manter a atenção e o interesse de vocês, tá bom? Esperamos que Deus nos ajude nisso, apesar da nossa linguagem, com o pastor Osório falando de calvinismo, e alguns ismos mais que às vezes fica bem difícil entender a respeito disso. Então eu quero ir aqui para a pergunta. O que o pastor Gerson falou do que estava morrendo, falando especialmente do denominacionalismo, mas eu gostaria de falar mais especificamente que me parece também estava morrendo ali e que deveria ser sepultado. Primeiro, a vaidade
da ostentação humana dos títulos, que acabam provocando divisões do corpo. E essa é uma coisa a pensar, talvez os jovens queiram pensar nessa questão da vaidade, da ostentação humana dos títulos, que é um dos fatores causadores de divisão no corpo. E também estava sendo sepultada, sendo dissolvida e sepultada as doutrinas e crenças não essenciais, que também provocam divisões no corpo. Penso que estavam sendo diluídas as construções doutrinárias, construções teológicas, feitas sobre alicerces estranhos à pedra angular. Construções que estavam sendo edificadas estranhos à pedra angular, pedra eleita e preciosa, embora rejeitada pelos construtores, como o Senhor mesmo já havia dito, ou Pedro falou. Também entendo que deixa eu ver onde é que eu estou aqui, que estava morrendo e sendo sepultada as motivações equivocadas para a vida e para o ministério cristão. E eu gostaria de encorajar os jovens a pensar sobre essa questão da motivação da própria vida e da motivação do ministério cristão. Valeria muito a pena pensar sobre isso e decidir qual é o seu motivo para a vida cristã e qual é o motivo para o ministério cristão. E para mim, isso também estava sendo sepultado ali. Estava sendo, finalmente, nas minhas anotações, que me parece, estavam sendo sepultados os estilos de liderança sob princípios equivocados. Estava sendo sepultado estilos de liderança sob princípios equivocados. E aí, lembrando que Jesus disse, quando os discípulos pediram dois deles: Senhor, nós queremos fazer um pedido, queremos um de nós estar à direita ou da sua esquerda quando entrares no reino. E Jesus disse: olha, vocês não sabem bem o que estão pedindo, não. No mundo é assim. Onde que é assim? No mundo. O estilo de liderança do mundo é assim. Quanto mais sérios, mais importante a pessoa é o princípio platônico de liderança. Mas Jesus está dizendo para aquele povo: entre vós, Jesus, entre vós não vai ser assim. Mas entre vós, o maior vai fazer o quê? O maior vai fazer o quê? Servir. O maior vai servir a todos. E ele diz: como o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então eu imagino que se vocês vão querer, e acredito que vocês estão aqui porque se interessam por isso, se vocês vão se interessar pelo movimento de restauração, se vocês vão se interessar pela nossa história, qual é a nossa identidade, eu penso que esses aspectos provavelmente vão querer ser estudados por vocês e vivenciados no seu cotidiano, porque vocês muito breve estão assumindo a liderança, porque a minha geração aqui representada, nós já estamos dizendo bye bye. Também quero elogiar essa tentativa, essa oportunidade. Como vocês estão observando, eu sou o único americano. A realidade da Igreja de Cristo no Brasil é uma igreja brasileira. E vocês são a nova geração. Estou curioso a saber quantos aqui conheceram pessoalmente o pastor Davi Sanders. Podemos dizer que uma minoria. Foi o primeiro missionário das Igrejas de Cristo a chegar aqui no Brasil, em 1948. Lembrando a história da Igreja de Cristo, uma coisa que acontece com o passar do tempo, e vocês estão nessa nova geração, talvez até já falaram para os seus pais: ah, mas isso que você está exigindo de mim, isso é da sua época. Hoje é diferente. Eu ouço isso
da minha vida. Hoje é diferente. Mas nós não podemos deixar essa história escapar. Essa iniciativa é muito interessante porque está fechando uma brecha de gerações. O que acontece ao passar dos anos é criar tradições, criar expectativas, maneiras de fazer as coisas. Tem seu lado bom, mas tem seu lado negativo. Por exemplo, eu gosto de ser um pouco mais pragmático. Como pastor, as pessoas chegam para mim e perguntam: aonde é a sua igreja? Bom, segundo a nossa proposta, eu não tenho igreja nenhuma. A igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Não sei se você já teve essa experiência. Igreja de Cristo. Eu sei, mas aonde é? Quem fundou? Aonde começou? Bom, a nossa proposta é restaurar para os princípios bíblicos. Jesus diz, já foi citado aqui: edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo. A igreja não é do pastor Felipe, não é do pastor Osório, não é do pastor Edson, não é do ministério tal. A realidade brasileira, com o passar dos anos, já se cria tradições, e tradições têm seu lado positivo, mas tem seu lado perigoso. Esses ministérios agora é justamente o que estava morrendo naquela época. Essa é a ideia de tomar posse e fazer com que algo seja sua, sendo que não é nossa, é de Cristo. E nós podemos nos orgulhar dessa tradição. E vocês são os principais que vão manter viva essa tradição de que a igreja é de Cristo. Tem que morrer a velha tradição de natureza humana, natureza terrena, e assumir a nossa identidade espiritual em Cristo Jesus. E a Bíblia fala amplamente sobre isso. Então, parabenizo por essa tentativa. Estamos com uma perspectiva muito bonita. Ao redor do mundo, poucos trabalhos missionários têm sido tão bem sucedidos como o trabalho missionário aqui no Brasil. Então eu parabenizo os meus colegas que são os responsáveis pela igreja chegar até onde chegou hoje, porque a iniciativa, o investimento estrangeiro é quase inexistente. E gostaríamos que tivesse mais. Mas a igreja brasileira não depende disso, porque nós já somos uma igreja que tem uma identidade própria, tem uma história própria, tem tradições próprias, e isso não pode morrer. E essa iniciativa faz com que mantenha viva essa proposta que foi tão bem exposta pelo pastor Osório. Boa noite, graça e paz. Quer dizer que você vê que não é só conhecimento que faz pessoas poderem sentar à mesa assim, né? A amizade também. Valeu, Alan. Alan, Leandro, a galera aí. Mas é porque o Alan falou, porque não tem mesmo. Quando baixa, joga uma luz aqui, é brincadeira. Em relação ao que estava morrendo, interessante, sou filho do pastor Geraldo mesmo. Justamente os itens ali que ele elencou, já estava anotando aqui e verificando. Então, o que ele mencionou, o corpo honorífico com o título de reverendo, uma expressamente narrado como algo que precisava morrer, a nossa vontade que isso acabe, dizia a declaração. Outro ponto dizia esse poder de fazer leis que governem a igreja, foi mencionado pelo papai e também pelo Felipe, falando a respeito aí dessa coisa de tomar isso como sendo próprio, chamou de ministério.
Não sei se foi mencionado aqui, também o governo externo, a ideia que estava também morrendo, diz: é nossa vontade que a Igreja de Cristo retome seu direito original de governo interno. Então essa ideia de um governo externo nas igrejas, numa igreja local ou num corpo local, também estava aí sendo exterminado, né? Ou de uma igreja local ou de alguma coisa, mas governo externo, não sei sobre o que. E por último, foi também mencionado, e eu gostaria de dar ênfase nisso aqui, e até a título de pergunta de volta para os colegas, com relação à denominação ou denominacionalismo. O pastor Jefferson fez essa distinção. O pastor Filipe mencionou a questão dos ministérios, e o pastor Jefferson disse que o que estava morrendo era o denominacionalismo, e que eles então estavam criando uma nova denominação, a expressão que ele usou. No início eu até pensei: mas está com contradição, e depois ele explicou muito bem que na verdade o denominacionalismo era a doença da denominação, e era isso que estaria então sendo extinguido. Talvez isso passaria pelo conceito de denominação, que eu confesso que eu não pesquisei, que não conheço, a não ser a noção geral que a gente tem de denominação. Mas a impressão que eu tenho aqui quando leio alguns trechos, tanto da declaração aqui, como da nossa posição, uma síntese de fé e prática da Igreja de Cristo, que foi escrito por Isaac Hizet, dá a impressão que ele está falando de denominação e não de denominacionalismo. Ele diz: as razões pelas quais resolvemos dissolver esse corpo são as seguintes. Ele diz expressamente, além das outras que já tinha mencionado. Ele diz: com suma preocupação vimos que a divisão e o espírito partidarista entre os cristãos professantes eram ocasionadas pela adoção de credos humanos e determinadas formas de governo. Enquanto nos mantínhamos debaixo do nome de um presbitério, como foi mencionado que é o que estava saindo, era presbiteriano, lutamos impetuosamente por cultivar um espírito de amor e unidade entre os cristãos. Ainda assim, achamos quase impossível suprir a ideia de que nós mesmos éramos um partido separado de outros grupos, e essa dificuldade se incrementou na mesma proporção em que nosso ministério tinha êxito. É como o pastor Osório narrou na explicação dele. Na verdade, eles criaram, um presbitério diferente, que, segundo o pastor Osório, durou só 1 ano, e é o que estava então sendo dissolvido também aqui. Não é questão de fazer um presbitério diferente, mas de dissolver. Levantaram-se zelosas mentes de outras denominações, e a tentação de ver a outros através desse mesmo Cristo se levantou daqueles que estavam lá. Na última reunião concordamos, estou pulando alguma coisa aqui, ao intentarmos na despojada, porque tem algumas coisas traduzidas, dá a impressão que estou lendo errado, mas fica assim mesmo, tá? Ao intentarmos na despojada de toda a invenção humana e tradições senhoriais, ao intentarmos na investigação do tema, descobrimos que nenhum exemplo, tinha sido erro meu mesmo, do Novo Testamento respalda a existência de confederações tais como os modernos concílios, presbitérios, assembleias gerais, etc. Portanto, concluímos que enquanto continuássemos organizados como estávamos, permaneceríamos excluídos do fundamento dos apóstolos. Na frente diz: portanto, baseados no princípio de amar aos cristãos de toda a denominação, por amor à preciosa causa de Cristo e por amor aos pecadores que se afastam do Senhor por causa das seitas e partidos dentro da igreja, temos consentido jovialmente em retirarmos o estrépito e a fúria de grupos conflitantes, e temos decidido abandonar as visões de mentes carnais e enfrentar a morte. Então o contexto sempre que ele está falando de morte é da denominação. Lá na frente ele diz: unimos de todo o coração a nossos irmãos de qualquer denominação, como foi mencionado, o pastor, salvo engano, o pastor Osório mencionou a questão, a ideia deles do católico, do batista, do presbiteriano. Unimos de todo o coração a nossos irmãos cristãos de qualquer denominação, em louvor a Deus, por mostrar sua bondade na gloriosa obra que está levando a cabo na parte ocidental da nossa nação, a qual esperamos será finalizada na proclamação universal do Evangelho e na unidade da igreja. Só mais um desse outro documento, que também faz menção aqui nessas bases aqui da Igreja de Cristo, quando ele está travando, do movimento, aliás, ele diz: a Igreja de Cristo, aqui não, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, que ele não está falando a denominação Igreja de Cristo, que até onde me consta ainda não existia, está falando dessa Igreja universal, que foi estabelecida por Jesus. A Igreja de Cristo, ele enfatiza não as denominações,
é uma instituição divina. Não reconhecemos por ramos dessa as denominações com seus nomes, símbolos e condições sectárias ou de divisões, né? As temos por não bíblicas e ainda antibíblicas pelas coisas que tem em abandonar para se unir à única igreja de Deus revelada no Novo Testamento. Cremos que Deus tem um corpo dentro dessas denominações e a estes chamamos para que saia. Olha o convite realmente dele falando sobre denominações. Ele diz: creio que Deus tem um povo dentro dessas denominações e a este lhe chamamos para que saia, separando-se de todas as organizações partidárias, renunciando todos os nomes e todas as condições de partido, buscando somente a união e a comunhão cristã conforme o ensino apostólico. Apesar de reconhecer que aparentemente tenha havido necessidade em tempos passados de diversos movimentos denominacionais, ele diz, por causa da confusão resultante da grande apostasia, ele diz, como a igreja lá no século IV, ela começou, justamente virou uma instituição. Ele diz, como instituição, reconheço que em tempos passados precisou de haver então isso e dividir em outras instituições para diferenciar daquela que tinha surgido. E ele diz, com tal motivo, com empenho pomos a palavra do Senhor, cremos que chegou o tempo de insistir em indicar os males e prejuízos do espírito de denominação, ele não fala de denominacionalismo, e da vida segundo este, e em aconselhar o abandono das denominações e o regresso à unidade do espírito, à união e cooperação que distinguia as igrejas do Novo Testamento. Só mais um, aí lá na frente ele vai dizer, ele está falando aqui das diferenças, ele levanta 3 tópicos: o que a igreja, esse movimento é igual aos outros, o que é diferente e o que é meio igual, meio diferente. E aí ele então vem falar sobre um plano único de união. Ele estabelece aqui, ele diz plano único possível de união. Aí ele fala de 3 diferentes tentativas, ou 4, ele chama de a igreja ampla, que foi uma tentativa, um meio termo aí, e ele diz isso não é união. Ele diz a fase da unidade, também ele diz lá que seria, talvez eu troque com uma outra, mas que seriam várias denominações se juntarem numa só, a outra que as grandes se juntarem e deixarem as pequenas se virarem, ele chama também aqui de a fase da união orgânica. E aí ele apresenta em seguida e diz, vejamos agora a doutrina da união cristã ensinada e praticada por nós. Ele diz, esta confessa francamente, essa doutrina que ele diz, essa confessa francamente não é não só a insensatez, perdão, vou ler de novo, é o último parágrafo, prometo. Esta confessa francamente, esta é a doutrina, então vou mudar aqui para entender. Essa doutrina cristã que ele diz, confessa francamente não só a insensatez, mas também o pecado do sectarismo, ou seja, essa ideia da divisão, e ensina que a doença da separação, né, como o pastor Jéssica falou, e ensina que ele deve ser abandonado exatamente como se fosse qualquer outro pecado. Ele não propõe qualquer compromisso com as ideias sectaristas, mas insiste que se opõe diretamente aos ensinos de Cristo, e os nomes, os credos e as organizações de partido têm que ser abandonados. Então, isso me parece, embora a ideia realmente denominacional me pareceu bem forte, mas quando ele diz mesmo assim o abandono, não parece estar criando uma nova denominação. Ele distingue a diferença que há, essa doutrina, entre as denominações que vão se separando da igreja de Deus para se unir à Babilônia e as que estão lhe deixando, tentando encontrar a igreja de Deus. Com estes últimos temos muita simpatia, e os últimos, esses que estão na denominação, ele diz, estão tentando sair. Temos bastante simpatia e desculpamos as imperfeições dos seus muitos importantes movimentos de reforma. Ainda assim, insiste em que o retorno da Babilônia para Jerusalém está incompleto enquanto houver denominações discordantes e rivais no lugar de uma só igreja universal apostólica dos tempos primitivos. Coloco como dúvida mesmo, com toda sinceridade, é algo que me incomoda. Deixa eu só... vamos tentar ser mais rápido, porque senão a gente cansa um pouco. Mas deixa eu só dizer uma coisa. O que é denominação? É nome. Todo mundo tem um nome. Por exemplo, os nossos fundadores, a ideia deles era ser o movimento de restauração da Igreja de Cristo. Aí eles começaram a ser chamados, que nome que nós seremos chamados? Vai ser a Igreja do Stone? Vai ser a Igreja dos Campos? Eles preferiram usar o nome cristãos ou discípulos. Isso é um nome.
Então não tem como não ter o nome. Eu me lembro quando o pastor Francisco Halper chegou em Goiânia, ele começou a Igreja de Cristo em Novo Horizonte, mas ele não queria pôr o nome de Igreja de Cristo. Começou só com igreja. Aí com o tempo, a igreja lá do pastor Francisco, ele achou que de Cristo era melhor que o pastor Francisco. Então o nome todo mundo tem. O que a gente não pode ter é um apego ao nome maior do que o apego a Cristo. E uma coisa que é interessante, a gente viu lá nos nossos fundadores. Eles defendem a ideia de que o congregacionalismo é um modelo bíblico do Novo Testamento. Ou seja, cada igreja local, ela se reúne em pastores, presbíteros, diáconos, tem uma liderança e eles vão prestar conta a Deus. Eles não concordavam com essa ideia de ter um ministério que coordena as igrejas. Todas as igrejas vão ser coordenadas a partir daqui. Ou seja, esse episcopado, eles não concordavam com isso. Então eu creio que, quando eu falo denominacionalismo, é exatamente esse apego ao nome, esse apego à tradição do nosso movimento. E deixa eu dizer uma coisa, com o passar do tempo, todo grande inovador se torna conservador. E nos Estados Unidos, a Igreja de Cristo é extremamente conservadora. Ou seja, tem alguns membros da Igreja de Cristo nos Estados Unidos que acham que alguns não vão para o céu porque não tomam ceia todos os domingos. E a briga nos Estados Unidos entre a Christian Church, que são os instrumentais, e a Church of Christ, que são os não instrumentais, é interessante. A Christian Church acredita o seguinte: aquilo que não é proibido na Bíblia a gente pode fazer. Já a Church of Christ, eles acreditam o seguinte: só podemos fazer aquilo que está na Bíblia. Se não tiver, a gente não faz. E eu brinco que a Christian Church é a iniciativa privada e a Church of Christ é a iniciativa pública. Só faz o que está na lei. E mais, eles defendem isso e brigam por isso. Então a gente precisa tomar cuidado, porque, por exemplo, já matando aqui a pergunta número 4, para a gente passar para outra página, o que havia morrido e ressuscitou? Eu acredito que o clericalismo ressuscitou nas igrejas de Cristo. Nós começamos a gostar muito de títulos, apóstolos, bispos, isso é título, nós gostamos disso. Nós queremos ser chamados de reverendos, de pastores. Se não me chamar de pastor, eu não atendo, porque está me desrespeitando. E biblicamente, nada disso tem importância. O que tem importância é a vida cristã, é o viver de Cristo. Já que o senhor começou a responder a próxima pergunta, eu vou perguntar logo. O pastor Edson já responde a primeira e a segunda juntos já. O que havia morrido ressuscitou? Ou seja, voltamos a viver aquilo que precisou morrer para permitir. Muda a página, que a gente vai ficar repetitivo nessa mesma coisa. Que a gente muda a página, por favor. Ok. Deixa o Edson responder na próxima página. Eu acho que nós temos que ser bem práticos da realidade brasileira. Ressuscitou? Ressuscitou. Nos títulos. Isso é chamado teste de fé. Para você provar que você é um crente, para provar que você é membro desta igreja, você tem que seguir certas regras. Por exemplo, existem algumas denominações que, para você poder ser ordenado a pastor, você tem que falar em línguas. É um teste de fé, é uma exigência, né? Eles ressuscitam esses legalismos, esses títulos, para poder moldar você dentro do molde deles. E isso tem acontecido no nosso meio. Modo de batismo tem ressuscitado. Esse estabelecimento de ministérios, isso ressuscitou devido, como eu falei, ao longo dos anos, a gente acaba entrando nos mesmos modismos dos passados, a não ser que tenha momentos como esse, onde você se conscientiza. Foi falado aqui sobre o denominacionalismo. Existe uma entidade chamada o Concílio Mundial das Igrejas. E a maioria das igrejas são afiliadas a esse concílio. E quando você é afiliado ao concílio, o concílio passa a ter uma certa autoridade sobre você e a denominação.
aqui no Brasil, nós temos um concílio, mas devido à nossa tradição e à nossa história, o nosso concílio não tem como chegar na igreja local e dizer: ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer desse jeito. E esta é a proposta. As pessoas que vêm de outras denominações, quando vão na nossa reunião na SIC ou no concílio, eles ficam pasmos, eles ficam encabulados. Como é que vocês conseguem ter tantas igrejas? Hoje, o pastor Geraldo estava me perguntando, nós estamos em 197 países e não é estruturado denominacionalmente. Como que pode ir? Comunhão em Cristo, Ele é o cabeça. Por que nós nos chamamos de irmãos? Porque a igreja não só é uma família, Ele é o cabeça e nós nos sujeitamos a Ele. Pastor, se o senhor quiser responder, agora você fala. Boa noite, irmãos. Muito bem. A ideia do pessoal que começou esse movimento de restauração das igrejas de Cristo, que eles realmente preferiam o nome movimento de restauração e evitavam o nome de denominação. É uma ideia muito centrada no Novo Testamento. Acredito que toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas que o Velho Testamento era a constituição de Deus para a nação de Israel. E o Novo Testamento é a constituição de Deus para a igreja. Então tudo aquilo que nas denominações tinha, muito baseado no Velho Testamento, como a questão do próprio ornamento do pregador, do pastor, do bispo, aquela coisa, nada disso era importante nessa visão, porque isso não está no Novo Testamento. O sonho deles era que essa igreja voltasse a esse movimento, e as igrejas dessas denominações viessem pegar essa visão e unir esse movimento chamado de restauração. Conhecia que havia cristãos dentro dessas denominações, mas eles chamavam aquilo de uma Babilônia, e o povo devia sair dessa Babilônia e ir para esse movimento de restauração. Era um sonho realmente maravilhoso e muito difícil de se concretizar, mas essa ideia era uma igreja baseada no Novo Testamento. Daí a ideia totalmente congregacional, nenhuma interferência externa de um concílio, daí a necessidade de matar esse concílio, cria outro, mas vê que aquilo é uma bobagem, tem que enterrar esse concílio também, porque essa autoridade é exclusiva da igreja, com respeito à escolha de escolher os seus diáconos, escolher os seus anciãos ou os seus presbíteros, escolher um pregador. Eles nem gostavam muito do nome do pastor, um pregador da igreja. Nos Estados Unidos tem muito isso, a igreja tem um evangelista, um pregador, mas a igreja é mais dirigida pelos anciãos da igreja. Era um grupo de presbíteros que tem na igreja. Era a ideia de uma volta àquilo que eles viam no Novo Testamento para a igreja, sem nenhuma interferência, embora acreditasse que antes do cano havia uma interferência pelo ministério apostólico, os apóstolos e profetas do Novo Testamento, os quais foram instrumento de Deus para a edificação desta igreja. Uma vez que nós já temos o cano, o Novo Testamento completo, então a autoridade para a igreja é o Novo Testamento. Se está no Novo Testamento, então tem base. Se não está no Novo Testamento, não tem base para a igreja. Para adiantar essa pergunta aqui, eu queria saber se alguém tem alguma opinião contrária do pastor Felipe. Ele disse que ressuscitou. Alguém tem alguma opinião contrária a dele? Historicamente, com o passar dos anos, as coisas vão se consolidando. E depende da atitude de cada um de nós. Eu sou pastor da Igreja de Cristo em Sobradinho 2. E uma das coisas que nós fizemos foi abrir uma creche, porque quando a igreja abriu, na cidade não havia nenhuma creche. E fiz uma pesquisa e ficou evidente que precisava desse serviço. Há 8 anos a creche agora funciona. E de tantas pessoas me chamar de pastor, as nossas crianças, são de 2 a 5 anos, acham que pastor é meu nome. Aí eles falam: tio pastor. Não sabe que meu nome é Felipe.
Então, essa coisa de título é tão forte, né? As pessoas, às vezes, chegam, ô reverendo, eu não aceito. Na mesma hora, eu retruco. Eu falo, não, reverendo é só o Senhor. Então, depende da nossa atitude, depende do nosso comportamento, se uma coisa efetivamente morre, ou se ela continua ressuscitando. E vai depender de vocês, esta geração, de manter acesa essa chama dessa proposta, de não, né? Eu também quero parabenizar o tema do comigo, além das paredes, porque senão a gente fica tão restrito dentro de certos parâmetros, e a proposta de Deus para nós não está nessa definição. Então, infelizmente, ressuscitou e depende de cada geração. Um exemplo bíblico, dois exemplos. Há uma passagem que fala que se levantou um faraó que não conhecera a José. Por não conhecer a história, por não ter conhecido José pessoalmente, chegou ao ponto de sentir ameaçado com aqueles hebreus que estavam ali no Egito, e aí colocou aquele jugo sobre aquele povo. Então, a cada geração se levanta, né, uma nova realidade. Não podemos perder a nossa história, tem que manter a história em evidência, mas também não podemos deixar que essa história nos molde sem uma vitalidade, sem o dinamismo que a gente vê no Novo Testamento. Acho que duas frases são importantes nessa hora. Dizem que um povo sem passado é um povo sem futuro. Quem não conhece a sua história não sabe para onde você vai. E a segunda é que não conhecer o passado é arriscar-se a cometer os mesmos erros novamente. Então eu creio que a gente precisa conhecer o passado, mas a gente tem que viver o presente de olho no futuro. O grave problema é que muitas vezes nós, como igreja, nós estamos vivendo no presente com os olhos do passado. Nada será como antes, ou vai ser melhor ou vai ser pior. Então eu creio que, concordo com o Felipe, muitos desses títulos estão voltando, muitas dessas coisas voltaram e tende a voltar, porque nós somos um povo, o povo brasileiro, nós somos um povo místico, nós gostamos de muitos simbolismos, e isso mata a fé. A gente mata a igreja e corre o risco de voltar para o Velho Testamento. Então a gente precisa abrir os olhos para isso. Uma das frases que rege o movimento de restauração é essa daqui: no essencial, unidade, nas opiniões, liberdade e em todas as coisas, o amor. A Igreja de Cristo, ela dá uma liberdade muito grande para cada grupo, tanto de organização quanto de teologia, e acaba que várias igrejas são diferentes umas das outras. Temos igrejas de Cristo que seguem MDA, igrejas de Cristo que seguem G12, M12, não tem nenhuma forma de organização definida. Temos igrejas que têm características pentecostais, temos igrejas de diversas formas na Igreja de Cristo. Tem igreja de Cristo que tem pastor, tem igreja de Cristo que tem bispo, tem igreja de Cristo que não tem. Eu queria saber, afinal de contas, o que identifica a gente como Igreja de Cristo? Não quero predominar na conversa, mas é a beleza da unidade na diversidade. Quando você vai no Comigo, você vai ver grupos de igreja onde lá não se bate palma, onde não dança, onde não tem coreografia, e nós aceitamos essa igreja como sendo irmã, igreja irmã em Cristo. Outras congregações vão chegar onde tem, né, de tudo, de coreografia, de falar em línguas, rodopiar, reteté, alabaxé, vai ter de tudo, né? E nós estamos ali juntos, porque nós somos irmãos em Cristo.
há liberdade para isso, mas a gente também apela para a seriedade na palavra de Deus. E com o passar do tempo, como eu disse, acaba sendo conservador. O início da Igreja de Cristo era um avivamento mais exagerado que aqui hoje. As pessoas levantavam, era gritaria, era choro, era latir como cachorro, era deitar no chão e rolar. E se alguém fizer isso lá em Sobradinho, eu vou ter dificuldade. Eu sou bem conservador. Mas o início da história desse movimento nos Estados Unidos, até isso tinha. E, como foi dito, o povo brasileiro é um povo misto. Eu, graças a Deus, 35 anos de ministério, nunca tive que proibir ninguém de falar em língua. Já convidei muita gente para a igreja para pregar, mas tem alguns que eu nunca convido de volta. Questão pessoal, interpretação minha, porque entra em choque com o meu entendimento de algumas coisas das Escrituras. Não estou em posição de proibir, dizer a palavra de Deus, não proibais falar em língua. Quem sou eu para proibir alguém de falar em língua? A palavra de Deus dá liberdade para falar em língua. E quando nós estudamos a palavra de Deus, levamos a sério, nós somos uma igreja biblicista mesmo. O nosso lema lá em Sobradinho unicamente bíblico. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. Então, a pergunta, o que nos identifica como Igreja de Cristo? É o próprio Cristo. O que nos identifica como Igreja de Cristo é o amor. O amor nos une. Só isso. As nossas reuniões, por exemplo, o presidente do conselho. Eu brinco que o presidente do conselho é como a rainha da Inglaterra. Reina, mas não governa. Não manda nada, não tem poder nenhum. E a gente se reúne porque nós nos amamos. A reunião da SIC, no terceiro sábado do mês aqui em Brasília, nós nos reunimos porque nós nos amamos. A gente vai porque a gente quer rever uns aos outros. O amor nos une. Então, o que nos identifica como Igreja de Cristo? Exatamente o amor. E esse amor nos dá liberdade. Essa liberdade de sermos diferentes e andarmos juntos. Eu louvo a Deus pela sabedoria dos missionários das Igrejas de Cristo nos anos 70. Como o Osório disse, quase todas as outras igrejas racharam. A Igreja de Cristo não. Quando surgiu o movimento pentecostal no nosso meio, os missionários saíram de cena. Eles não foram para o confronto. O que é isso? Liberdade. Então eu creio que o que identifica a Igreja de Cristo é amor e liberdade. Essas duas coisas. Não tem nada mais que nos caracteriza. Se nós nos amamos, nós podemos ser diferentes. Se nós nos amamos, podemos ter a liberdade de ser aquilo que Cristo nos chamou a ser. Queridos, essa questão é bastante importante. Eu tenho algumas ideias que eu acho que devemos pensar na questão do essencial. Afinal, o que é essencial? Como foi dito, que o essencial é essa nossa liberdade de comunhão. Não nesse tempo aqui exatamente, mas no tempo do barraco de madeira que havia aqui, houve uma reunião foi convocada da liderança das Igrejas de Cristo no Brasil, e essa reunião não aconteceu. Essa reunião não aconteceu por causa das nossas divergências, principalmente com a questão pentecostal e tradicionalismo. E então saiu todo mundo ferido daqui, mas graças a Deus nem isso foi capaz de nos dividir. Então isto é uma das questões importantes. Nada nos vão separar, nem de Cristo e nem um do outro. Se nos separar de Cristo, vão nos separar também um do outro. Nem essas questões que para muitos parecem muito importantes, a questão do conservadorismo ou tradicionalismo, ou do pentecostalismo, mas no Brasil, graças a Deus, nem isso nos dividiu. Está aí uma das coisas
que os jovens, que você jovem, que Deus está trabalhando, está preparando e vão assumir a liderança da igreja para fazer muito mais do que Deus fez através de quem aí está. Está aí